Olá, tudo bom? Se você também é uma daquelas pessoas que acorda uma, 2, 3 vezes para urinar durante a noite, você precisa assistir esse vídeo. Não é normal acordar várias vezes assim para urinar. Isso com certeza prejudica a sua energia, disposição, secreção de hormônios, metabolismo. Pode colocar você em risco de quedas durante a noite, né? Tá tudo escuro, a gente fica levantando ali. Não é o momento para a gente ficar levantando para ir no banheiro. E eu vou te falar o que você deve fazer na sua rotina para evitar acordar de madrugada. Você vai amar esse vídeo, fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, né? Você acorda de madrugada para urinar? Se sim, uma, duas, quantas vezes? Mais do que duas? Eu vou adorar ver o seu comentário. Escreve para mim, para eu poder te ajudar mais com isso. E se você gosta, confia no meu conteúdo. Se você gosta desse tema, deixa a sua curtida no vídeo. Isso é super importante para mim aqui no YouTube. Muitas pessoas querem saber, né, afinal de contas, por que a gente levanta à noite para urinar, porque não deveria, né, a gente normalmente deveria quando a gente é criança, adolescente, jovem, adulto, normalmente a gente dorme e só acorda e urina de manhã, não fica acordando de madrugada. Mas o que acontece é que quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo produz menos vasopressina à noite, que é o hormônio que deveria frear os rins de produzirem urina durante o sono. Então, essa produção desse hormônio vai ficando mais dificultada com o passar da idade. A nossa bexiga, como o resto do nosso corpo, vai ficando menos elástica, perdendo a capacidade de manter ali, de reter a urina que ela produziu, né, que os rins produziram, né, de segurar aquela urina ali. E talvez o mais curioso, aquele inchaço discreto da sua perna durante o dia, não vai sumir, né? Quando você deita, a gravidade deixa de segurar o líquido lá embaixo, ele volta para a circulação, passa pelos rins e vai parar na sua bexiga. Então é como se ele fosse, nesse momento em que você elevou a perna, tivesse a oportunidade do corpo eliminar. E aí que você consegue fazer isso durante a madrugada. E aí, com isso, você vai ficar com a bexiga cheia, vai acordar. Agora, somado a isso também, muitas vezes tem um problema de hábito, né? Muitas pessoas bebem a água na hora errada ou passam quase o dia inteiro sem se hidratar e quando chega à noite, fim da tarde, estão morrendo de sede e fazem tudo errado. Então eu vou te falar como você deve fazer a rotina certinha para evitar que isso aconteça. A gente não pode ignorar essa questão da nictúria, que é o nome chique, né? O nome científico de acordar à noite para urinar. Muita gente pensa, só levantar, pronto, qual o problema disso? Porque a Patrícia está fazendo um vídeo sobre isso. Tem o risco de queda que eu já te falei, parece bobeira, mas é importantíssimo. Quando a gente acorda de noite no escuro, meio sonolento, tem coisa pelo chão, dá uma topada numa cama, numa mesinha de cabeceira, pode cair. E a gente sabe que com o passar da nossa idade, o risco de queda levar uma fratura é maior e o risco de fratura levar a internação e outras complicações é grande. Então, levantar à noite pode tornar um risco, dependendo da nossa idade. Esse sono fragmentado é muito complicado, porque aí o nosso cérebro não consegue fazer aquela faxina noturna que ele tem, consolidar memórias, isso afeta a concentração e pode até mesmo, de uma forma regular, se isso acontece todos os dias, aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, se você já tem uma maior predisposição a isso. Também tem a ver com a pressão que isso causa no seu coração, porque cada despertar ativa os hormônios do estresse, o cortisol, aumenta o batimento, aumenta a pressão arterial e com o tempo isso vai pesando na sua saúde cardiovascular. Então, não é só aquele incômodozinho, ai, minha bexiga tá cheia, tem a ver com a saúde mesmo. Então, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Vamos falar sobre isso também. Primeiro erro é beber pouca água durante o dia, né? Isso faz com que você concentre mais a urina, irrite a bexiga e pode fazer com que você acorde mais vezes para urinar. Tem gente que acredita também que tem a bexiga pequena, e na maioria das vezes não é a bexiga, são os rins que produzem mais urina à noite. Também tem um erro muito comum que são as pessoas que consomem álcool ou cafeína antes de dormir. Tem gente que toma o álcool, um vinhozinho, algum tipo de bebida antes de dormir para relaxar. Não só isso piora o sono, porque o álcool, ele, num primeiro momento, pode induzir o sono, mas a qualidade do sono é pior, como ele inibe o ADH, então faz com que você tenha mais vontade de urinar. E além disso, a cafeína, além de ser diurética também, atrapalha o sono. A gente fala assim, eu posso beber café depois do jantar que não atrapalha o meu sono. Pode ser que não atrapalhe o sono, mas vai ter esse efeito diurético, então de forma indireta pode acabar atrapalhando. E tem gente que toma água antes da hora de deitar, seja por tomar remédio, porque tá com a boca seca. Pode parecer óbvio, mas às vezes tá na rotina e você nem se apercebe que tá fazendo isso, porque
associa o remédio, associa um chazinho para relaxar. Então vê se você também não está fazendo isso, que é uma coisa que dá para você mudar. Vamos falar então sobre a estratégia correta que a grande maioria dos urologistas indica que você faça. Primeira coisa é carregar na hidratação mais cedo. Ao acordar, toma 1 ou 2 copos, dependendo do tamanho do copo que você toma, e mantenha uma garrafinha com você ao longo do seu dia. O ideal é que você tente beber 70% a 80% da sua água diária, né, da necessidade diária, até umas 4 da tarde. E aí depois, entre 4 e 7 horas, você vai reduzindo gradualmente e bebe só o necessário. No jantar, pequenos goles, se você, né, costuma beber durante a refeição, só pequenos goles, nada de bebida alcoólica, só para acompanhar a refeição. E tem o que eles chamam de zona sagrada de 2 horas. 2 horas antes de você dormir, não beba mais nada. Se for completamente imprescindível para você, pequenos goles ou umedecer a boca, mas evita grandes volumes de líquido, porque esse líquido que você bebeu antes de dormir não é imediato. Tem gente que fala assim: vou beber agora, daqui a 5 minutos eu faço um xixi antes de dormir e resolvo. Não é assim que funciona. Pensa comigo, esse copo d'água, ele vai descer pelo esôfago, lá para o estômago. Sabe onde é que ele vai ser absorvido de fato? Lá na sua parte do intestino grosso, na porção final do seu intestino. Então leva um tempão para ele ser absorvido. Entrou na corrente sanguínea, ele tem que ser filtrado no rim para ir parar na bexiga. Então é um processo demorado, por isso que eles falam de 2 horas, para você evitar 2 horas antes, para que tenha esse período. E também sempre fazer a micção antes de dormir. Faz o hábito, escova o dente e tenta fazer, força mesmo a micção antes de dormir, para você reduzir, né, esvaziar bem a bexiga. E também controla o sal e os irritantes, excesso de sal, ultraprocessado, muito condimentado, muita pimenta, porque isso pode irritar a bexiga e fazer com que você fique levantando à noite para urinar também. Outra dica importante pode ser você já levantar as pernas 30 a 60 minutos antes de dormir. Lembra que eu te falei de você levantar, de quando você levanta a perna, né, deita na cama para dormir, você meio que levanta a perna, né, porque fica tudo no mesmo nível. E esse sangue que estava mais paradinho ali, que tem muitas pessoas que têm a circulação piorada, né, com a idade, ou até por ficarem muitas horas em pé ou na mesma posição trabalhando, a circulação de retorno fica prejudicada. Então, o que você pode fazer é levantar as pernas com um puff, uma cadeira na frente da sua própria cadeira, no sofá, ou já deitar na cama e ficar recostado, se você não gosta de deitar, fica recostado. Levanta, eleva as pernas 30 a 70 minutos para que essa a circulação volte a ficar otimizada, isso já vai fazer com que você evite esse excesso de urina durante a noite. Me conta aí se você já fazia alguma dessas estratégias e depois que você fizer, volta aqui para me falar se funcionou e quantas horas você conseguiu ficar direto dormindo sem acordar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito e compartilha, né, com quem precisa. Sei que muitas pessoas precisam. Vamos ampliar a nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.